Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro, a nossa corrente de oração e renovação, hoje do auxílio espiritual, ou seja, a gente vai pedir auxílio espiritual para cura em geral, para a cura do nosso organismo físico, para a cura do nosso organismo energético, do nosso organismo espiritual. Vamos pedir ao Pai Ossan, que com suas folhas, que com suas ervas, esteja junto a nós, trazendo as boas vibrações que nós precisamos para a nossa cura. Mas eu estou passando aqui alguns minutinhos antes para lembrar você. Vai ali na cozinha, rapidinho, dá tempo, pega um copo de água, coloca próximo a você, ou uma garrafa de água, se você quiser assim, deixa aberta, se for a garrafa, próximo a você, para ser vibrada durante toda a nossa corrente. Ali, durante a corrente, nosso Pai Ossan, as caboclas, os caboclos também irão vibrar aquela água, colocar o remédio espiritual, o remédio energético. Cada um de nós precisa. Então corre ali na cozinha, vai ali, pega a sua água e nós daqui a pouquinho vamos iniciar a nossa corrente e essa água vai ser vibrada para você. Enquanto isso, deixa eu dar alguns recadinhos. Em primeiro lugar, eu queria lembrar a você que nós temos um canal no YouTube, o canal A Centelha Divina, onde ali tem mais de 100 palestras diferentes, tem cantigas de orixás. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, vai lá, procura no YouTube A Centelha Divina e ali você se inscreve, assiste, vai ter alguma palestra ali que vai servir de orientação para você. Se você quiser, você compartilha também e aproveita também esses pequenos minutinhos aqui, esses poucos minutos antes de iniciarmos a corrente, para você também compartilhar essa corrente com seus amigos, com seus irmãos de terreiro, com seu pai de terreiro. Hoje a nossa corrente é especial. Além de nós pedirmos, de nós vibrarmos pela cura de todos nós, cura espiritual, cura orgânica, nós também estamos hoje encerrando nosso ciclo de correntes deste ano de 2020. Essa era a última corrente já programada desde o início do ano para este ano de 2020. E nós vamos recomeçar em 2021 com a próxima corrente, que vai ser a corrente de Oxum, corrente pelo amor. Então, também já programado no calendário. Então, esta corrente de hoje é uma corrente muito especial. Pegou ali a sua água, já foi na cozinha, pegou a garrafa, botou aí ao seu lado, compartilhou essa nossa corrente. Pode ser que tenha algum amigo, algum irmão de terreiro que esteja precisando de auxílio espiritual. E é para isso que nós estamos aqui hoje. E nós vamos conversar com o Pai Ossan, pedindo o auxílio espiritual. O Ossan tem o controle, o poder sobre todas as ervas, as folhas da natureza. Nós temos a cura para todos os males. É isso o que nós vamos fazer hoje. Vamos conversar com o Pai Ossan, pedir o auxílio espiritual para todos nós. Então, vamos iniciar a nossa corrente, mas como em qualquer trabalho na casa do Caboclo Birajara, nós sempre iniciamos com a oração de São Francisco. Então já vamos elevando o nosso pensamento a Deus, aos orixás, vamos elevando os nossos pensamentos ao astral superior através da oração de São Francisco. Acompanha comigo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
E você que já conhece a nossa corrente, sabe disso que eu vou falar. Mas quem está vindo pela primeira vez, que está conhecendo a nossa corrente agora, vai ver que a nossa corrente sempre começa com muita alegria. Então é hora de deixar os pensamentos tristes lá fora, afastados de você, que a gente vai elevar os pensamentos a Deus, a gente vai elevar os pensamentos ao astral superior, pedindo auxílio espiritual. Abra o seu coração. Deixa as tristezas lá fora, show tristeza, show depressão, show preocupação. É hora de elevar os pensamentos. E a gente sempre começa assim, com muita alegria. Canta comigo. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. Aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios de nosso Pai Oxalá. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. Que os orixás ajudam para o dia a dia. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios de nosso Pai Oxalá. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. A música diz assim: na corrente de Umbanda somos elos do bem. Então agora, a partir desse momento, nós estamos formando essa nossa grande corrente, onde cada um de nós vibra uns pelos outros. Se eu estivesse lá na casa do Caboclo Birajara agora, nós iríamos falar assim: vamos dar bom dia para todos, vamos desejar uma boa corrente para todos nós. Eu sempre faço questão de lembrar para quem está nos assistindo pela primeira vez: a nossa corrente, minha gente, ela só acontece da forma como ela é, assim, reunindo elementos aparentemente tão distantes uns dos outros, como, por exemplo, a canção espírita que a gente usa durante as correntes, a vibração do orixá, a água fluidificada, as reflexões sobre algum texto, sobre alguma passagem do evangelho. A gente une tudo isso de uma forma bem harmônica, de uma forma bem ecumênica, bem universalista, porque a gente está debaixo de uma bandeira que permite que a gente trabalhe dessa forma, dessa maneira. Então, se eu estivesse lá na casa do Caboclo Birajara, nas nossas reuniões presenciais, eu falaria assim: minha gente, que bandeira é essa que nos cobre e que permite que a gente faça uma reunião desta forma, com esses elementos aparentemente tão distantes uns dos outros? E aí todos responderiam: a Umbanda. Sim, a Umbanda. Para quem não conhece, a Umbanda é a religião mais ecumênica, é a religião mais universalista que há. E é por isso, graças à Umbanda, que nós podemos reunir em um só trabalho que nos faz tão bem, tanto bem assim, elementos assim tão distantes aparentemente, né? A canção espírita, a vibração do orixá, o passe invisível, a água fluidificada, tudo isso em um só trabalho, graças à maravilhosa possibilidade que a Umbanda nos dá.
Então é com esta alegria, com este coração elevado, com esta grande satisfação por estarmos cobertos por esta bandeira única chamada Umbanda, que nós começamos a nossa corrente. E eu convido você a, junto comigo, elevarmos os pensamentos a Deus para pedirmos o auxílio espiritual para todo o trabalho que hoje vamos realizar. Então, feche os seus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai Criador, ao Pai de todos nós. Não importa o nome que se dê, Ele é um só, Ele está no meio de nós, Ele nos ama. Meu Pai Oxalá, nós elevamos os pensamentos a vós, no início desta corrente de oração e renovação do auxílio espiritual, para vos pedir a vossa presença junto a nós, para vos pedir a permissão, o auxílio, para iniciarmos esta corrente de hoje. Permita, meu Pai, que a vossa presença esteja conosco de agora até o término deste encontro. E que sejamos também amparados por todos os nossos guias, por todos os nossos orixás. Que os nossos Exus guardiões estejam presentes, nos fortalecendo, nos defendendo dos assédios espirituais negativos. Que os nossos caboclos, os nossos pretos velhos, estejam junto a nós, vibrando as mais puras energias sobre cada um de nós. Especificamente, nós vos pedimos que hoje recebamos as bênçãos de nosso Pai Ossan, o Senhor dos remédios, o Senhor das folhas. Em cada folha há remédio, há cura. E nós vos pedimos a presença de Pai Ossan para que nós possamos também absorver um pouquinho dessas vibrações de cura. Permita também que os nossos mentores espirituais, que tanto se ocupam conosco anonimamente, estejam presentes junto a nós durante toda esta corrente, facilitando o entendimento, facilitando a nossa compreensão, de forma que ao sairmos desta reunião, saiamos realmente com o coração e com a mente renovados, prontos para mais um longo período até o nosso próximo encontro. Meu Pai Oxalá, acompanhe a cada um de nós, esteja junto a cada um de nós durante toda esta corrente, durante todo o nosso encontro. E é com esta certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama, que o Senhor está junto de nós, no nosso coração e na nossa mente, que nós damos por iniciada a nossa reunião. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. E ainda com o coração e com a mente elevada para Ele, Pai de todos nós, não importa o nome que se dê, Ele é um só. Ainda com o coração elevado a Ele, Pai de todos nós, com a certeza de que Ele está no meio de nós, Ele nos ama, nós continuamos a nossa prece em forma de canção espírita. Acompanha comigo. É para Ele. Ele é o Pai de todos nós. É para o nosso Pai Oxalá. Ele é o Pai de todos nós. Ele é o Pai de todos nós, que nos chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só. Ele é um só. E está entre nós. Está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Som da vida.
a paz no meio de nós. Ele é a paz no meio de nós. Bálsamo que alivia a dor. Bálsamo que alivia A luz na escuridão da vida. A luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, nunca. Com Ele ninguém está só. Não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, No som da vida. no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, No som da vida. no som da vida. Ele é o Pai de todos nós, Ele está no meio de nós, Ele nos ama. Salve o Pai Oxalá. Ufa, como é bom a gente começar o nosso encontro com esta vibração positiva, essa canção espírita eleva os nossos pensamentos. Como é bom a gente começar, se estivéssemos lá na casa do Caboclo Birajara, presencialmente a gente falaria assim, minha gente, uma salva de palmas para o nosso Pai Oxalá. E olha, eu quero dizer para você, nós estamos torcendo para que no ano que vem, já em 2021, a nossa primeira corrente, a gente já possa fazer presencialmente na casa do Caboclo Birajara. Mas deixa eu explicar para você, que está nos acompanhando pela primeira vez, como que acontece a nossa corrente. Nós seguimos 2 calendários simultaneamente. O primeiro calendário é o calendário material. Então, em todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, nós realizamos esse encontro. Hoje, como é o primeiro domingo de dezembro, e dezembro já é um mês de festas, nós só faremos a corrente neste primeiro domingo. Não teremos a corrente no terceiro domingo deste mês. Mas, a partir de 2021, nós voltamos a ter as nossas correntes no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Não começaremos em janeiro e nós publicaremos para você aí nas nossas redes sociais quando que nós retomaremos a nossa corrente. E olha, nós estamos vibrando para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa fazer a nossa corrente mais uma vez, novamente, lá na casa do Caboclo Birajara, presencialmente. Este é o calendário material, o calendário de primeiros e terceiros domingos de cada mês. Mas nós seguimos o calendário espiritual também. Você está vendo aí atrás de mim e atrás da imagem do nosso Pai Oxalá, essa estrela luminosa, essa estrela colorida, ali o triângulo representa Deus, o triângulo representa a origem de todas as coisas. E partindo dele, 7 raios divinos, que são os elementos da natureza, são os elementos da criação e também as vibrações dos orixás. Então, em cada corrente, nós passamos por um desses raios. Desses raios, quando nós estamos fazendo aquela corrente, nós pedimos as vibrações daquele elemento da natureza e também, por que não, daquele orixá que vibra sobre aquele elemento. Hoje nós estamos ali no raio verde, é aquele que está acima do triângulo, ali o raio verde. O raio verde é o elemento das matas, das folhas, e nós pedimos, uma vez, quando passamos por esse raio, nós pedimos o auxílio de Oxóssi, e outra vez, quando nós passamos por esse raio, nós pedimos o auxílio de Ossan. Então, hoje, nós estamos pedindo o auxílio de nosso Pai Ossan, o Senhor dos remédios, o Senhor das folhas, o Senhor da cura para todos nós. Então, já que estamos pedindo o auxílio de Ossan, nós vamos conversar sobre cura, nós vamos conversar sobre a força que os elementos da natureza podem nos trazer para ajudar nos nossos processos de cura. E na próxima corrente, já em 2021, nós estaremos no raio azul. O raio azul é o raio do amor, é o raio dos bons sentimentos, regido por nossa mãe Oxum.
Então, a próxima corrente, já no começo de 2021, em data que nós ainda vamos publicar, nós estaremos vibrando, pedindo o auxílio de nossa Mãe Oxum. Vamos começar 2021 com aquela grande onda de amor sobre todos nós. Então é assim que funciona a nossa corrente. Hoje, como nós estamos no raio verde, nós vamos pedir ao nosso Pai, Ossan, o seu auxílio sobre todos nós. E para começar a conversar sobre o auxílio que nós queremos de Ossan, vamos entender o que é a cura. Hoje nós vamos pedir a Ossan o auxílio, que ele traga das ervas dele, que traga de todas as folhas da natureza as vibrações, as energias que você precisa, que eu preciso, que cada um de nós precisa especificamente, que nós possamos absorver essas energias que vão facilitar a nossa cura orgânica, né, a nossa cura material, e a nossa cura espiritual. Mas como é que as forças da natureza, como é que as energias que vêm das ervas, das folhas, podem nos ajudar a nos curar, tanto em termos físicos quanto em termos espirituais? Então eu queria puxar aqui uma lembrança para você. Se você não leu o livro O Nosso Lar, eu vou puxar para você uma lembrança, vou recordar uma passagem deste livro. E que lá, neste livro, que é um livro espírita, já fala alguma coisa sobre como que as ervas da natureza, como que as vibrações da natureza podem nos curar. Se você não leu o livro, deixa eu contar para você o que aconteceu. Teve uma passagem em que André Luiz, que é o protagonista da história, ele lá no mundo dos espíritos, ele é convidado a auxiliar o marido atual da sua ex-esposa, que estava encarnada ainda, e o marido dela também encarnado. E o marido dela estava muito doente, estava no leito. E aí eu vou ler para você exatamente como está no livro, para você entender como que a força das ervas, das folhas, podem ajudar você se você estiver doente, ou ajudar quem você conhece que está passando por alguma dificuldade de saúde. Então, lá no livro, André Luiz começa a narrar este fato da seguinte forma. Olha, ele conta aqui, lá no leito, quando ele chegou aqui no mundo material para ver o atual marido da ex-esposa dele, então ele conta assim, no leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde, ou seja, a pessoa estava muito mal, estava muito debilitada, muito doente. E ao lado dele, 3 figuras escuras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Ou seja, além da doença física, aquele homem também tinha assédio espiritual, espíritos sombrios, atrapalhando a recuperação da saúde dele. E aí, André Luiz clamou pelo auxílio espiritual da sua mentora, daquele espírito que o ensinava tantas coisas lá no mundo dos espíritos, chamado Narcisa. E aí ele clama pelo auxílio espiritual e a Narcisa vem. A Narcisa se apresenta. E aí ele conta o que a Narcisa fez. Antes de tudo, ela aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o daquelas formas escuras. Ou seja, ela tirou o assédio espiritual. E aí aquelas formas escuras começaram a se afastar como por encanto. Em seguida, a Narcisa convidou o André Luiz de uma forma assim decidida. Ela falou para ele, vamos à natureza. André Luiz não sabia o que ela ia fazer, mas acompanhou ela. Então ele narra o seguinte, acompanhei-a sem hesitação. E ela, notando uma estranheza, acentuou, não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Então, para o caso do nosso enfermo, nós precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. E aí, admirado da lição nova, eu seguia, André Luiz contando, eu seguia silencioso. Chegamos ao local onde se alinhavam enormes frondes. Narcisa chamou alguém. Ou seja, Narcisa conhecia, sabia exatamente o que ela tinha que fazer, né, para curar aquele homem que estava doente. Ela foi até o lugar que tinham muitas árvores, porque ela falou que aquela pessoa precisava das forças das árvores, das vibrações das árvores, e lá ela mentalizou, chamou alguém. E esse alguém tinha expressões que André Luiz diz que não conseguia compreender. Ou seja, era alguém diferente. E daí a momentos, 8 entidades, não foi só uma,
8 entidades espirituais atendiam ao apelo. Ou seja, de Narcisa e de André Luiz, aproximaram-se ali naquele momento 8 espíritos. Imensamente surpreendido, eu via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Ou seja, Narcisa perguntou para aqueles espíritos sobre as mangueiras, sobre os eucaliptos, porque eram dessas vibrações que ela estava precisando para curar aquele doente. E aí, devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, diz André Luiz, a enfermeira Narcisa explicou: esses espíritos são servidores do reino vegetal. São os irmãos que nos atendem. E aí Narcisa manipulou, junto com aqueles espíritos, em poucos instantes, certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite, com aquelas vibrações, André Luiz e Narcisa aplicaram o remédio ao enfermo. Ou seja, aqueles espíritos da natureza, do reino vegetal, trouxeram para Narcisa e para o André Luiz as vibrações de mangueiras de eucaliptos que Narcisa sabia que fariam bem para aquela pessoa doente. E aí entregaram para eles e durante toda a noite eles cuidaram do doente com aquelas vibrações, com aquelas energias. Então, eles aplicaram o remédio ao enfermo durante toda a noite através da respiração comum e da absorção pelos poros. E o enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico, segundo André Luiz, o médico observou extremamente surpreendido. Olha, verificou-se nessa noite uma extraordinária reação, um verdadeiro milagre da natureza. A pessoa estava curada. Olha, eu fiz questão, minha gente, de trazer essa passagem do Nosso Lar. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque é um livro espírita, não é um livro umbandista, é um livro espírita. E eu quero dizer para vocês, trazendo essa informação de um livro espírita, que mesmo em livros espíritas, nós encontramos registros de que ervas, de que vibrações da natureza, de que essências fluídicas dos vegetais podem ser manipulados e podem curar. E o segundo motivo é que para que nós entendamos que isto pode acontecer, coisas invisíveis podem ser manipuladas, invisíveis para nós, podem ser manipuladas, forças da natureza, e trazer para nós a cura que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós vamos pedir ao Ossan que faça isso por nós. Mas como que isso acontece? Por que que isso acontece? Por que que nós podemos ser ajudados por forças da natureza? Minha gente, nós somos criaturas da natureza. Nós pertencemos ao reino natural. Deus colocou na natureza tudo o que a gente precisa para o nosso bem-estar. Aliás, não precisa nem falar só da parte espiritual, não. A nossa própria alimentação, ela vem 100% da natureza. Nós somos filhos da natureza, somos criaturas da natureza, e nós nos alimentamos da natureza. Só que eu estou falando de alimentação, mas eu quero lembrar para você que eu e você, todos nós não somos só organismo físico. Só isso que a gente vê quando olha no espelho todo dia pela manhã. Nós somos a união, pelo menos, de 3 corpos diferentes. Nós somos o corpo físico, que é isso que a gente vê todo dia quando acorda e vai escovar os dentes, que olha no espelho. Nós somos, além do corpo físico, corpo mental e emocional, e nós somos espírito também. Então, pelo menos 3 corpos estão unidos aqui com a gente, em nós. Nós somos a composição disso: corpo físico, corpo mental e emocional e corpo espiritual. Para alimentar o corpo físico, nós retiramos da natureza os nossos alimentos, não é isso? Mas isso é para o corpo físico. E para alimentar a nossa mente, que é o segundo corpo? Nossa mente, nosso corpo mental e emocional. E para alimentar o nosso corpo espiritual? Se nós somos 3 corpos, pelo menos, os 3 precisam de alimentação. O físico, nós retiramos o alimento da natureza. Lá na nossa geladeira tem fruta, na nossa geladeira tem coisas, tem vegetais, tem hortaliças, tem tudo que vem da natureza. Então, se faltar o alimento físico, a gente fica fraco, a gente fica desnutrido e a gente adoece, fisicamente. Mas e se faltar o alimento para o corpo mental? E se faltar o alimento para o corpo espiritual? Será que a gente também não adoece? É claro que adoece também. Porque nós somos seres integrais. Nós não somos só uma coisa.
Nós temos que cuidar da gente como seres holísticos que nós somos, completos. A gente tem que cuidar do corpo físico, do corpo mental e emocional, do corpo espiritual. Se nos faltar o alimento mental e o espiritual, a gente também vai ter doenças. Doenças que não vão ter origem no corpo físico, já que a mente e o espírito não são alimentados por coisas físicas. Mas a gente precisa alimentar o nosso corpo mental e emocional, a gente precisa alimentar o nosso corpo espiritual para que a gente não padeça também, para que a gente não fique doente também. O alimento físico está na geladeira, vem da natureza. E o alimento da mente, dos sentimentos, das emoções, do corpo mental e emocional, de onde vem? Vem dos nossos bons pensamentos e dos nossos bons sentimentos. Quanto mais bons pensamentos e sentimentos a gente gera, mais a gente se alimenta deles. E aí a gente fica bem. Neste corpo mental e emocional. E o alimento do espírito, da onde vem? Vem das energias, vem das vibrações. E essas energias e vibrações, assim como os alimentos físicos, elas também vêm da natureza. Não são só os nossos alimentos físicos que estão lá na geladeira que vêm da natureza. As energias que nos alimentam espiritualmente, elas também vêm da natureza. Então, resumindo, quando Deus colocou a gente no planeta encarnado, Deus nos deu todas as condições da gente atingir o nosso bem-estar integral, dependendo apenas da gente saber como se alimentar. Melhor dizendo, de como a gente alimentar o corpo, a mente e o espírito. A gente tem que alimentar os três. Então, da natureza, enfim, a gente pode retirar e usufruir de tudo que a gente precisa. Só que a gente se preocupa muito com o alimento físico, né? A gente não deixa faltar nada lá na nossa geladeira. Está lá cheia de verdura, de hortaliça, de legume, etc. Mas e esse elemento energético que alimenta o nosso corpo espiritual? Como que a gente faz para absorver esse alimento energético? Minha gente, existe uma forma da gente fazer isso, que é a forma mais direta. Seria o contato com a natureza. Se a gente está em contato com a natureza, a gente vibratoriamente absorve aquelas energias que são o alimento para o nosso espírito. Você já reparou como você se sente bem, como você se sente tranquilo, equilibrado, quando você está caminhando na beira da praia? Como você se sente bem quando você está em um bosque, molhando os pés na água do rio? Por que você se sente bem? Porque naquele momento você está captando energias da natureza. Então você está suprindo o seu corpo espiritual, o seu corpo energético, que poderia estar debilitado. Então, naquele momento, você está captando energias da natureza e o seu campo vibratório fica tonificado, fica forte, fica alimentado de boas vibrações. Mas aí eu pergunto para você: você tem chance de todo dia fazer isso? De todo dia passear na beira do rio, passear na beira da praia, passear num bosque para captar essas vibrações da natureza? Qual de nós, na nossa vida urbana corrida, tem tempo para fazer isso todo dia, para a gente captar essas boas vibrações? Ninguém. A não ser aquela pessoa que mora no meio rural, né? Aí é outra coisa, mas nós, no meio urbano, a gente não tem condição de fazer isso. E é por isso que você, que eu, que todos nós, de vez em quando ficamos debilitados energeticamente, a gente se sente desajustado, desequilibrado, impotente, sem força, desanimado. Tudo isso é doença do espírito. Tudo isso é doença energética, é desequilíbrio energético, é falta de energia da natureza. E para piorar, se a gente é a união do corpo físico, do corpo mental e do espírito, o desequilíbrio em qualquer um desses três corpos afeta os outros dois e piora o nosso bem-estar. Então, se me faltar o alimento físico, por exemplo, eu vou ficar doente fisicamente. E se eu ficar doente fisicamente, isso vai afetar o meu corpo mental, porque eu vou ter uma série de preocupações, uma série de sentimentos difíceis por causa da minha doença orgânica, e vai afetar as minhas energias, o meu corpo espiritual, porque eu vou gastar energia para que tente melhorar, para que tente voltar à saúde física. Então, se eu fico doente fisicamente e eu não trato, logo, logo a minha mente vai ficar desajustada e as minhas energias também. Se quem não, então, quando a mente não vai bem, nosso corpo sofre com as doenças e as nossas energias, por sua vez, também se descontrolam. Mas e quando as nossas energias estão desequilibradas? Quando as nossas energias estão desequilibradas, o nosso corpo e a nossa mente
se descontrolam. Quando a nossa mente está desequilibrada, a gente também padece, a gente vai ter doença física, a gente vai ter doença energética. Quer um exemplo disso? A depressão. Imagina você que você tenha depressão, ou que você conheça uma pessoa que tenha depressão. É uma doença emocional, uma doença psicológica, atua no corpo mental e no corpo emocional. Uma pessoa que tem depressão, logo ela vai ter doenças oportunistas que vão se instalar no seu corpo físico. E as suas energias vão se descontrolar. Então, faltando alimento físico, a gente fica doente fisicamente e atrapalha os outros dois corpos. Faltando o alimento mental, como, por exemplo, os pensamentos, os bons pensamentos, os bons sentimentos, a gente vai ter doença física também e vai ter doença energética. E faltando as boas energias que vêm da natureza, o que vai acontecer com a gente? Nosso corpo físico também vai padecer e a nossa mente, que é o outro corpo, também vai padecer. Então, o corpo adoece e a mente se desajusta se a gente tiver as nossas energias debilitadas. E aí vem pensamentos desagradáveis, vem depressão, síndrome do pânico, além de favorecer assédios espirituais também, porque os nossos pensamentos não vão estar bons. Então, minha gente, o que eu estou querendo dizer é que é provável que, tendo uma doença física ou um problema emocional ou psicológico que não tenha causa aparente, a origem disso pode estar ali, no seu desequilíbrio energético, espiritual. Se eu estou falando que a doença em um dos 3 corpos interfere sobre os outros, se você não sabe por que você tem aquela doença física, se você não sabe por que você tem aquele desajuste emocional, psicológico, pode ser que isso esteja sendo causado pelo desajuste energético, pela falta das boas vibrações, você está deixando de se alimentar. E como resolver isso? Minha gente, uma coisa eu já falei, né? É o contato com a natureza. Se a gente tem um contato constante com a natureza, a gente absorve aquelas energias da natureza e a gente alimenta o nosso corpo espiritual. Mas, como eu falei, é difícil você, eu, todos nós na nossa vida urbana termos contato com a natureza constantemente. Então, tem outra solução? Sim, graças a Deus tem outra solução. Para nos auxiliar, minha gente, Deus colocou ao nosso dispor espíritos que sabem manipular energias da natureza, aquelas que a gente absorveria se estivesse lá na beira do rio, na beira da praia, passeando no bosque, espíritos que sabem manipular essas energias, canalizar essas energias e trazê-las para nós, caso elas estejam faltando. Ou então retirar de nós, caso estejam em excesso. Então, nós temos a nosso dispor espíritos auxiliadores, que são experts em manipular esse tipo de energia, trazê-las para nós e nos alimentar. Alimentar o nosso corpo espiritual daquelas energias que a gente está precisando, para que a gente não fique debilitado delas e que o nosso organismo físico, o nosso organismo mental não padeça por causa disso. E quem são esses espíritos? Esses espíritos são os que nós chamamos na Umbanda de guias ou falangeiros dos orixás. Orixás são vibrações divinas, são partes de Deus, emanações de Deus que atuam sobre os elementos da natureza, ativando esses elementos, trazendo vida, movimento para esses elementos, mantendo esses elementos da natureza existindo, controlando os fenômenos da natureza. Isso é o orixá. Então, o orixá atua sobre o rio, o orixá atua sobre o mar, o orixá atua sobre a mata, o orixá atua sobre os fenômenos climáticos, o orixá atua sobre a natureza. E quem são os falangeiros dos orixás? Os falangeiros dos orixás são espíritos que usam essas mesmas vibrações que vêm dos orixás, que servem como intermediadores dos orixás para nós. Então, eles pegam essas vibrações e levam elas onde elas estão faltando. Retiram onde elas estão em excesso. E com isso, eles promovem o nosso bem-estar, promovem o nosso equilíbrio. Então, para um mal físico, por exemplo, para uma doença física, o que a gente faz? A gente vai no médico e toma um remédio físico. Mal físico exige remédio físico. Para o mal psicológico, que está lá no nosso corpo mental, o que a gente precisa? A terapia, uma instrução, uma boa reflexão, uma análise. Ou seja, para o mal físico, remédio físico. Para o mal psicológico, um remédio psicológico. E para o mal energético, as energias. A gente precisa dessas energias, que elas são os nossos remédios, aquilo que vai nos trazer o bem-estar. E é aí
e entram esses nossos amigos espirituais. Quem nunca ouviu, quando foi lá numa consulta, lá no terreiro, um guia falar assim para você: olha, você precisa procurar um lugar para você se tratar espiritualmente. O que é que aquele guia estava querendo dizer para você, aquele Exu, aquela pombagira, aquele caboclo, aquele preto velho, quando falou isso para você? Ele quis dizer que você está doente energeticamente, que o seu corpo espiritual está debilitado daquelas energias, daquelas vibrações que vão lhe trazer equilíbrio. Então você precisa procurar um lugar onde você possa absorver esse remédio energético de que você precisa. Você procurar esse lugar poderia ser, vai na natureza. Vai todos os dias na natureza, que ali você vai absorver todas essas energias que você está precisando e vai alcançar o seu equilíbrio. Só que como a gente não tem como fazer isso, aonde esse remédio energético pode ser absorvido? Quando o guia falou isso para você, que você precisa procurar um lugar para se tratar espiritualmente, ele quis dizer, olha, procura um lugar onde você possa exercitar o seu contato com a espiritualidade, para que a espiritualidade possa trazer essas vibrações que você não tem condição de buscar na natureza todos os dias. Ou seja, procura uma religião, alguma coisa assim. Aí você pode pensar assim, eu entendi que os falangeiros dos orixás, quando a gente faz contato mental com eles, quando a gente está dentro de uma religião, de um trabalho espiritual, eles trazem para a gente as energias que eu estou precisando. Mas na igreja, por exemplo, se eu for para a igreja, eu vou ter contato com os falangeiros dos orixás? Eles vão me trazer essas energias? Por que não? Lá eles podem ter nomes diferentes, lá eles podem até não ter nomes, lá eles podem nem ser conhecidos. Mas a partir do momento em que você está em uma religião, ou exercitando a sua espiritualidade, exercitando o seu contato com as vibrações espirituais, auxiliadores espirituais vão estar em contato com você, trazendo aquilo que você precisa. Nos terreiros, nós chamamos os falangeiros dos orixás pelos nomes que nós os conhecemos. Mas lá na igreja, chame como você quiser. Chame de anjo, chame de mensageiro divino, não chame de nada. Eles vão estar lá também, te ajudando. É por isso que a gente vê pessoas muito bem equilibradas energeticamente, não apenas em terreiro. A gente vê pessoas muito bem equilibradas na igreja, no budismo, na igreja messiânica, na igreja católica, enfim, em todas as religiões. Porque ali, independente da religião, nós vamos ter auxílio espiritual. E é isso que está faltando para você. E, de repente, está desequilibrado energeticamente. É o auxílio espiritual, esta conexão com a espiritualidade. Então, em religiões, por exemplo, como a Umbanda, como o Candomblé, que são religiões que mexem diretamente com as energias da natureza, que usam elementos da natureza, pedra, folha, água, fogo, então, essas religiões que mexem diretamente com energias da natureza, que buscam diretamente a vibração do orixá, nessas religiões, muitas vezes, a absorção dessas energias que estão faltando para a gente é até mais rápida, porque a gente lida diretamente com essas energias. Mas não quer dizer que em outras religiões isso não ocorra também. O que importa é que você procure um caminho espiritual para você, onde você se sinta bem. Porque também não adianta você estar dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, se você não gosta. Porque ali você não vai conseguir fazer a sua conexão espiritual. Então vai ser perda de tempo, porque sem a conexão espiritual você não vai receber esse remédio espiritual, as energias que você precisa. Então o importante é que você exerça a sua espiritualidade. E lá no seu trabalho espiritual você vai ser auxiliado pelos falangeiros dos orixás, independente se são chamados por esse nome ou não. Às vezes até em religião nenhuma a gente consegue o auxílio espiritual. Mas é um pouco mais difícil porque se a gente não tem algo que nos condicione aquele exercício da espiritualidade, muitas vezes a gente acaba deixando para lá, a gente acaba não exercitando a nossa espiritualidade de uma forma devida, da forma como a gente precisava. Então, minha gente, o que eu estou querendo dizer para você é que as nossas doenças espirituais, as nossas doenças energéticas têm cura. E a cura delas vem do contato com a natureza ou do auxílio espiritual de espíritos que trazem essas energias para nós e que podem trazer em qualquer religião. Mas é importante que a gente aprenda a exercitar a nossa espiritualidade. E aí, dentre essas energias da natureza, que podem estar faltando para você, ou que pode estar em excesso, por exemplo, causando desequilíbrios, causando descontroles, não é um tipo só de energia da natureza. Tem uma gama muito variada de energias. A natureza não tem um elemento só.
A natureza tem elemento água, fogo, terra, vegetal, enfim, tem uma série de elementos diferentes, dentro de cada vegetal, elementos diferentes, forças diferentes. Então, aquela energia que está faltando para você, ela está dentro de um leque infinito aí de possibilidades de qual é aquela energia que você precisa. E é por isso que na Umbanda, por exemplo, nós trabalhamos com falangeiros dos mais diversos orixás, porque vai ter algum que vai trazer para você aquilo que você está precisando. Cada um deles manipula forças diferentes, vibrações diferentes, e vai trazer para a gente aquilo que cada um de nós precisa. Então, em ocasiões especiais como hoje, por exemplo, nós podemos ter contato com as vibrações que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Nós não estamos indo lá no rio, não estamos indo na mata, na beira da praia para captar essas vibrações. Mas nós estamos reunidos, exercitando a nossa espiritualidade, exercitando a nossa força mental, exercitando a nossa fé, nos condicionando a receber um auxílio espiritual para que a gente tenha cura espiritual. Através não de vários guias e orixás hoje, mas através de um deles, que representa uma irradiação divina, um orixá, que detém um conhecimento sobre todas as energias. Quando a gente está lá no terreiro, por exemplo, aí tem a gira de Oxum, tem a gira de Inhansã, tem a gira de Iemanjá. Naquelas giras, falangeiros específicos desses orixás trazem as energias, aquelas energias, e nós, se estamos precisando delas, as absorvemos. Mas tem um orixá que ele tem um conhecimento sobre todas essas energias. E os falangeiros desse orixá, os falangeiros dele, também trabalham com todas essas energias e pode trazer todas para a gente de uma vez só, aquela que você está precisando. Eu estou falando do orixá Ossan. O Ossan é o orixá das folhas, é o orixá dos remédios que são extraídos da natureza. Cada folha tem uma vibração diferente. Então, se você precisa, por exemplo, daquela vibração que seria um falangeiro de Inhansã que pode trazer, existe folha de Inhansã. Todas as folhas são de Ossan, mas cada folha especificamente também é de algum orixá específico. Tem a vibração daquele orixá. Então, se você precisa de uma vibração que Inhansã poderia trazer, se estivéssemos no terreiro, numa gira de Inhansã, uma falangeira de Inhansã traria para você aquela vibração. Se você estivesse precisando, por exemplo, das energias de Oxum, as energias que Oxum pode trazer, então uma falangeira de Oxum, durante uma gira de Oxum, traria para você aquelas energias. Mas nós hoje estamos no trabalho espiritual que a gente vai trazer todas elas ao mesmo tempo, simultaneamente, mas de formas diferenciadas, porque nós vamos pedir ao orixá das folhas que retire de cada folha aquela essência, aquela vibração específica que você, que o outro, que eu, cada um de nós precisa diferenciadamente. Então, cada folha, minha gente, tem uma propriedade energética, uma propriedade terapêutica diferente. E o Ossan, que é o profundo conhecedor de todas elas, ele pode nos auxiliar a absorver esta energia que está faltando para a gente. Ele pode nos auxiliar a eliminar aquelas energias que estão em excesso. Enfim, ele pode nos auxiliar a gente a reencontrar o nosso equilíbrio vibratório. E quando eu estou falando em equilíbrio vibratório, eu estou falando de um bem-estar no nosso corpo espiritual e que vai refletir no nosso corpo físico, vai refletir no nosso corpo mental e emocional. Você lembra que nós somos um tripé? Nós somos a união de 3 corpos e que o mal-estar de um deles interfere nos outros 2, o bem-estar de um deles interfere nos outros 2 também. Assim como lá no começo da nossa conversa, nós mostramos que o trabalho espiritual da Narcisa, pegando as vibrações do eucalipto e da mangueira, curaram o corpo físico daquela pessoa narrada no livro O Nosso Lar. Então, o bem-estar espiritual, o bem-estar energético, pode sim facilitar a cura orgânica, a cura física, a cura mental para você que tem depressão, para você que passa por algum momento difícil emocional. Bem-estar energético, o equilíbrio energético pode facilitar a cura da mente, a cura do corpo, a libertação de vícios, a recuperação da integralidade da mente, corpo e espírito. Então é por isso que na corrente de hoje nós vamos pedir ao nosso Pai Ossan
E aos falangeiros de nosso Pai Ossan, vamos pedir especificamente as caboclas que trazem o conhecimento das ervas, que direcionem para cada um de nós as ervas que nós precisamos. Eu quero convidar você a, junto comigo, já emendarmos de agora da nossa conversa na nossa prece, e que após a nossa prece nós já vamos pedir ao Ossan e vamos pedir às caboclas que venham para perto de nós, que conduzam para cada um de nós as vibrações da natureza que nós estamos precisando para o nosso bem-estar espiritual. Então, acompanha comigo a nossa prece. Eu convido você a fechar os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Oxalá. Meu Pai Oxalá, mais uma vez, elevamos os nossos pensamentos a vós, pedindo-vos permissão para o início deste grande trabalho de cura. Pedimos a vós que permita que sobre nós irradiem-se as vibrações de todos os orixás, especificamente as vibrações do Ossan. Nós entendemos, meu Pai, que somos um tripé que precisa estar muito bem equilibrado. Somos seres holísticos, somos seres integrais e precisamos cuidar do corpo, da mente e do espírito. Hoje nós recorremos a vós e ao Orixá Ossan para que nos auxilie a cuidar do corpo espiritual, do corpo energético, trazendo para nós aquelas vibrações que nós precisamos para nos alimentar das energias necessárias. Permita, meu Pai Oxalá, que ao recebermos estas energias, possamos também obter a cura não apenas para o corpo espiritual, mas para o corpo físico, para o corpo mental e emocional. Absorvendo as energias da natureza, as energias das folhas, especificamente diferentes para cada um de nós, possamos obter a cura para a nossa saúde orgânica, meu Pai. Que possamos obter a cura para os nossos problemas emocionais, para os nossos problemas psicológicos. Abençoa cada um de nós. Irradia a partir de agora sobre cada um de nós que está conectado em mente, em coração, em pensamentos, em sentimentos, nesta corrente. Irradia sobre nós a luz, raio verde, a luz que vem das matas, e que através desta luz que vem das matas, recebamos de nosso Pai Ossan a bênção da cura. Meu Pai Ossan, é ao Senhor a quem elevamos os pensamentos neste momento. Senhor da cura, Senhor dos remédios, mago das florestas, conhecedor de todos os remédios e de todas as forças da natureza, das forças vibratórias, de todas as folhas, de todas as ervas, de todas as raízes. Meu Pai Ossan, pedimos a vós que o Senhor olhe para cada um de nós, naquela necessidade específica que nós temos, e verifique junto a esta pessoa que nos acompanha qual é a sua debilidade energética, qual o alimento espiritual de que ela precisa. Ela precisa da folha de Oxalá, da folha de Inhansã, da folha de Oxum, da folha de Oxóssi, seja qual for a folha. Ela precisa de ânimo, ela precisa de saúde, ela precisa de remédio para o corpo físico. Então é a vós, meu Pai Ossan, que nós pedimos que direcione para cada um de nós as vibrações que cada um de nós precisa. Que das vossas folhas venham os fluidos curadores para cada um de nós. O fluido para curar a doença do corpo físico, o fluido para curar a doença emocional, a doença psicológica, a doença espiritual.
que sejamos recebedores pelo nosso perispírito, pelo nosso campo vibratório, das mais puras energias da natureza. Que através das vossas vibrações, Pai Ossan, possamos nós ser curados. Envolva-nos em todas as folhas, em todas as ervas. Envolva-nos no elemento da mata, no elemento da natureza. Cura-nos, guarda-nos, protege-nos, fortalece-nos, descarrega-nos, abençoa-nos, vivifica. Eu, Ossan, eu, Ossan, eu. Meu Pai Ossan, nós vos pedimos que as vibrações das folhas sejam guiadas pelas mãos das nossas caboclas. E eu peço a você que acompanha esta corrente, fique de olhos fechados, procure uma posição confortável. Vamos pedir às nossas caboclas que tragam até nós o poder curativo das ervas. Visualize-se deitado em uma esteira. Se você quiser, visualize que você está no meio de um bosque verdejante, florido. Sinta a brisa batendo no seu rosto. Ouça o barulho das folhas se movimentando. Sinta o cheiro das ervas próximo a você. Vamos mentalizar, pedir o auxílio de nosso Pai Ossan para a nossa cura. Ao nosso redor, as nossas caboclas com as ervas curadoras, trazendo bálsamos em cuias com o extrato dos vegetais. Vamos visualizar que a cura, a partir de agora, está sendo iniciada com o tratamento espiritual. Caboclas trazem a cura através das ervas. Banhem-nos com o extrato curador. Cobre-nos com as ervas curadoras de Ossan. Se for necessário, dê-nos as ervas para que nós bebamos o seu sumo espiritual. Que cada um de nós seja amparado na sua dor, cuidado, curado, abençoado pela força curadora de todas as ervas, pela força curadora das mãos das nossas caboclas que estão ao nosso redor. Você que acompanha a corrente, visualize que ao seu redor existem índias. Visualize dessa forma, índias cuidando de você, passando a mão sobre a sua fronte, sobre a sua cabeça, lavando você, banhando você com extratos curadores. Pense na doença que você tem, na doença emocional, na doença psíquica, na doença orgânica. Vamos pedir o remédio para a nossa dor. Visualize que junto a você, próximo à sua cabeça, há uma cabocla ajoelhada, próximo à sua esteira, e que suavemente levanta a sua cabeça e com uma cuia cheia de algum extrato vegetal, curador, luminoso, aproxima a cuia da sua boca e aos pouquinhos dá para você ingerir aquele. Pode ser que o líquido seja amargo, pode ser que não tenha gosto nenhum, mas visualize a cuia na sua boca, sinta o líquido, o vegetal, a força curadora descendo pela sua garganta, invadindo o seu corpo físico, curando todas as células que estão adoentadas. Visualize que ao ingerir esse extrato, este remédio, o seu corpo brilha, expulsando a doença, expulsando a enfermidade, o desequilíbrio energético. Visualize que enquanto você bebe, as folhas da mata se agitam, ouve-se barulho nas folhas, canto de pássaros, estamos no meio da floresta, estamos sendo cuidados. Parece que ouvimos também cantos indígenas ao nosso redor, pés batendo no solo como se fossem uma dança de uma tribo indígena. Estamos no meio da aldeia,
Estamos no meio da floresta, sendo curados pelos nossos caboclos e pelas nossas caboclas. Receba a cura que vem das matas. Receba a cura que vem das florestas. Meu Pai Ossan, permita que continuemos a receber as vibrações de cura durante todo este encontro, até o término dele, e se preciso for, ao longo deste dia, para que saiamos desta corrente de oração e renovação, realmente renovados, na nossa saúde espiritual, no nosso equilíbrio energético, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional e psicológica. Que a cura se processe, que a cura se faça, que assim seja, porque assim é, que assim seja. Ossan, Ossan, Salve o Senhor das florestas, salve o mago das folhas, o Senhor dos remédios. Que Ossan nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ainda no processo de cura, você mantenha os seus olhos fechados, mantenha-se relaxado, recebendo as boas vibrações, pedindo a Ossan, agora você, pedindo às caboclas a cura para aquilo que lhe aflige. Acompanhe. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 canto curador. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 canto curador. Cura pajé, cura jiboia, cura jurema da mata. Cura caboclo, cura Jesus, cura com a sua luz. Cura pajé, cura jiboia, cura jurema da mata. Cura caboclo, cura Jesus, cura com a sua luz. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 canto curador. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 canto curador. Cura ayahuasca, cura jurema, cura, cura com tabaco. Cura sananga, cura rapé, cura com a sua fé. Cura ayahuasca, cura jurema, cura, cura com tabaco. Cura sananga, cura rapé, cura com a sua fé. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 canto curador. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 canto curador. Cura pajé, cura jiboia, cura jurema da mata. Cura caboclo, cura Jesus, cura com a sua luz. Cura pajé, cura jiboia, cura jurema da mata. Cura caboclo, cura Jesus, cura com a sua luz. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 canto curador. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 canto curador. Cura ayahuasca, cura jurema, cura, cura com tabaco. Cura sananga, cura rapé, cura com a sua fé. Cura ayahuasca, cura jurema, cura, cura com tabaco. Cura sananga, cura rapé, cura com a sua fé. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 canto curador.
Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 curaca do curador. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 curaca do curador. Cura, 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 cura com amor. Cura, 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 curaca do curador. Da Jurema, eu venho lá do Jurema. Vou chamar os meus caboclos para virem trabalhar. Eu sou filho da Jurema, eu venho lá do Jurema. Vou chamar os meus caboclos para virem trabalhar. Chamo o caboclo flecheiro na força do sabiá. Chamo o Jupiraiara para que vir curar. Chamo o caboclo flecheiro na força do sabiá. Chamo o Jupiraiara para que vir curar. Salve Jurema sagrada, salve todo Jurema. Salve a força da jiboia que aqui veio serpentear. Salve Jurema sagrada, salve todo Jurema. Salve a força da jiboia que aqui veio serpentear. Agradeço a todos os caboclos que aqui trabalhou. Trouxe a força da floresta que a Jurema mandou. Agradeço a todos os caboclos que aqui trabalhou. Trouxe a força da floresta que a Jurema mandou. Salve Jurema sagrada, salve todo Jurema. Salve a força da jiboia que aqui veio serpentear. Salve Jurema sagrada, salve todo Jurema. Salve a força da jiboia que aqui veio serpentear.
filho da Jurema, eu venho lá do Jurema. Vou chamar os meus caboclos para virem trabalhar. Eu sou filho da Jurema, eu venho lá do Jurema. Vou chamar os meus caboclos para virem trabalhar. Chamo o caboclo flecheiro na força do sabiá. Chamo o Jupiraiara para que vir curar. Chamo o caboclo flecheiro na força do sabiá. Chamo o Jupiraiara para que vir curar. Salve Jurema sagrada, salve todo Jurema. Salve a força da jiboia, que aqui veio serpentear. Salve Jurema sagrada, salve todo Jurema. Salve a força da jiboia, que aqui veio serpentear. Agradeço a todos os caboclos que aqui trabalhou. Trouxe a força da floresta que a Jurema mandou. Agradeço a todos os caboclos que aqui trabalhou. Trouxe a força da floresta que a Jurema mandou. Salve Jurema sagrada, salve todo Jurema. Salve a força da jiboia, que aqui veio serpentear. Salve Jurema sagrada, salve todo Jurema. Salve a força da jiboia, que aqui veio serpentear. Meu Pai Oxalá, nós queremos agradecer a vós por este encontro de hoje, durante o qual recebemos as vibrações do fundo das matas, as vibrações trazidas pelo nosso Pai Ossan, as energias de cura de cada folha, de cada vegetal, o remédio que cada um de nós precisa. Permita, meu Pai, que este remédio irradiado sob a luz do raio verde possa ser devidamente absorvido pelo nosso campo espiritual, pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo vibratório. Permita, meu Pai, que sejamos curados, cada um de nós, daquilo que mais lhe aflige. E nós queremos agradecer a vós por esta oportunidade, este encontro de hoje. Queremos agradecer também ao nosso Pai Ossan, Senhor das folhas, Senhor dos remédios. Queremos agradecer a todas as caboclas que conosco trabalharam, que vibraram sobre nós. Cabocla Jurema, Cabocla Jandira, Cabocla Jupira, Cabocla Jussara, Iracema, Janaína, Indaiá, Moema, todas as caboclas, que elas permaneçam junto a nós, hoje, durante todo o dia, amanhã, depois e em todos os momentos em que precisarmos do equilíbrio energético, do equilíbrio vibratório, do equilíbrio espiritual. Meu Pai Oxalá, nós teríamos muito a agradecer, mas o nosso agradecimento não cabe em palavras. E é por isso que nós vos pedimos que receba o nosso afeto, a nossa gratidão humildemente expressada através da prece de Cáritas, a qual eu convido a todos que participam desta corrente a, junto comigo, a recitarem como forma de gratidão, de agradecimento a vós. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos recitar a prece de Cáritas como sinal de agradecimento pelo auxílio espiritual de hoje. E ela começa assim. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas espelho onde deve se refletir a vossa divindade. Meu Pai Oxalá, mais uma vez vos agradecemos por tudo. Vos agradecemos pela oportunidade de termos estado reunidos nesta manhã de domingo, e não apenas hoje, mas durante todo este ano que passou, se encerra. Um ano difícil para a maior parte de nós, mas nos encontramos aqui quinzenalmente, meu Pai, na nossa corrente durante todo este ano. E é por isso que nós só temos a vos agradecer, por nunca nos ter faltado o amparo espiritual, por nunca nos ter faltado as boas vibrações dos nossos guias, dos nossos caboclos, dos nossos pretos velhos, o amparo dos nossos Exus guardiões, a força vem dos nossos orixás. Permita, meu Pai, que possamos nos reencontrar novamente, a partir do retorno das nossas atividades, das nossas correntes, no ano que vem. E que continuemos sempre a sermos amparados, guardados, protegidos, fortalecidos pelo vosso amor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Minha gente, estamos chegando ao final desse encontro. Eu, diferente das outras vezes, quero agradecer a você, não só por ter estado presente hoje nessa nossa corrente, eu quero agradecer por ter nos acompanhado durante todo esse ano. Que ano difícil, né, gente? Foi pauleira esse ano, para a maior parte da gente, para a maior parte de nós. Mas o que nos move, que nos sustenta, que nos fortalece para ir adiante, é isso que a gente faz aqui quinzenalmente. É a nossa ligação com a vida espiritual. A espiritualidade nos impulsiona, a espiritualidade nos fortalece, nos reanima, nos reativa a fé, e é isso que nos faz continuar. Olha, o ano foi difícil para todos nós, mas Deus dá o frio conforme cobertor. Nós passamos por ele e vamos continuar passando, seja pelo que for. Você tem condições, eu tenho condição, a coisa mexe um pouquinho com o nosso emocional, mexe com o nosso psicológico, às vezes com o corpo físico, enfim, a gente sofre impactos, mas a gente consegue vencer. Eu aguardo você no ano que vem, nas nossas correntes. Eu aguardo você, olha, se Deus quiser, já pedindo a Deus, pedindo aos nossos orixás que permitam que a gente se encontre pessoalmente. Esse ano a gente ficou um pouco distante, né? A gente não se encontrou fisicamente. Eu espero que no ano que vem, a partir do começo do ano, se Deus quiser, a gente já possa se reencontrar com todas as nossas atividades. Mas mais importante que as atividades é o nosso contato, é o olho no olho, é eu falar para você como eu te amo, você falar para mim como me ama, nós nos amarmos sempre. Minha gente, muito obrigado por tudo. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia, que a força de nosso Pai Ossan acompanhe você, fazendo a cura para todos aqueles momentos de fragilidade. Que você tenha um excelente Natal. Natal em família, se não for em família, mas pelo menos com pensamentos elevados, agradecendo a Deus por você estar vivo, agradecendo a Deus pelas coisas boas e pelas coisas que aparentemente não são tão boas assim,
mas agradecendo sobretudo pela força, porque força não faltou para você. Você está com a gente. Então que você tenha um Natal excelente, cheio de amor, cheio de paz. Que você tenha um ano novo, renovador, realmente. 2021 seja um ano maravilhoso. Que todos os seus sonhos se realizem e a gente se encontra lá. Grande beijo, fica com Deus. Até lá. Você é capaz em tudo, conquistar tudo. Sou capaz, todos nós somos capazes. Que Deus abençoe a cada um de nós. Assim seja, graças a Deus. E a gente encerra o nosso encontro com o mesmo pensamento positivo, vibrando positivamente, com a certeza de que todos nós somos capazes de modificar tudo de ruim para melhor. Você é capaz, a vida nos espera e temos muito a viver. Você é capaz. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E vamos sair daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. E muitas vezes temos que recomeçar, temos que buscar força. E o momento é agora. Veja, o momento é agora. Confie, recomece de novo e verás que o amanhã vai nascer mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E a gente sai daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Mais uma vez, lá de dentro, com força. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. E é em paz que nós terminamos o nosso encontro de hoje, com a certeza de que todos nós somos capazes de superar os desafios da vida, com a certeza de que nós somos capazes de sermos felizes. Que Deus abençoe a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus.